Eu vou começar. Não é simples eu fazer isso, mas eu espero que esteja claro para vocês. Então, a ideia é olhar uma população específica e, como vocês sabem, para mim isso é mais, por definição, e pela política da sua existência, mais do que tudo, e pela relação socioeconômica que persiste no mundo. E então, existe uma ideia, sempre que estamos lidando com a África, tanto anterior à colonização da África pelos europeus e durante o período de colonialismo, escravidão e até a abolição da escravatura e a independência. E essas duas ideias rodam em torno daquilo. Estamos falando de civilização, barbarismo, essas ideias estão sempre presentes. Vocês sabem, ou são as ações dos africanos barbáricos, às vezes são pré-históricos, são de alguma forma antes de desenvolver aquele ponto de ser civilizados por causa do seu nível de desenvolvimento social, o que for. Então, essa questão de civilização, barbarismo, já está conosco há algum tempo, geralmente não é articulado em uma linguagem tão direta esses dias, a não ser quando as pessoas estão em guerra, quando estão jogando bomba uns nos outros, matando, aí eles aprofundam e eles chamam os outros de bárbaros e tirando eles da sua civilização. A discussão ainda está muito presente em termos políticos, especialmente hoje, onde praticamente nós tínhamos era imperial do século XIX, nós tínhamos ao menos alguns impérios. Tínhamos o Império Francês, o Britânico, o Português, o Espanhol. Quando eles ficaram assim muito afundaram depois da Segunda Guerra Mundial, você continua a ver o Império, mas o Império tinha uma base diferente. Veio com os Estados Unidos por um lado, a União Soviética por outro lado, e com o final da Guerra Fria, a queda séria da União Soviética, ficamos com um grande império, que é principalmente devido à força militar. A força militar, tudo isso fez ficar muito diferente. Então, essa fase afetou profundamente, como até falamos sobre império, como nós falamos. E é um império que diz que não tem colônias e não liga para o resto do mundo, está preocupado somente com seus interesses estratégicos unicamente. Dado esse contexto, esse tipo de discurso leva a uma discussão sobre onde estamos e de onde viemos, que é muito contencioso. Então, no meu projeto, não está sendo filmado em ordem cronológica, os filmes não estão sendo liberados em forma cronológica, mas todos estarão lá dentro assim que eu acabar, seja quando for isso. Eu estou trabalhando muito em cima disso, mas o filme que estamos editando no momento examina a África pré-colonial e trata bem direto as questões de civilização, barbarismo, olhando a África pré-colonial. A ideia de domínio islâmico ou iluminismo, isso é iluminismo, o período do iluminismo ou a questão do escuro, da era escura na Europa, realmente não foi tão escuro para o resto do mundo. Então, esse espaço onde havia muitos lugares sendo fortemente influenciados pelo Islã, especialmente em toda a África e na Europa, era considerado um período escuro para a Europa, mas o iluminismo vinha desses textos árabes e fontes árabes. Eu digo isso para dizer que isso tem um grande papel na África. Então esse filme, na realidade, foca os impérios de Mali e Songhai.
E isso é anterior ao período de colonização e até a parte mais intensa da tráfico de escravos que viria atravessando o Atlântico também. Havia muito escravagismo dentro da África que afetava, atingia a Ásia, basicamente monopolizada por árabes e alguns africanos. O filme utiliza como o centro uma cidade chamada Timbuktu, que começou a ser conhecido como esse lugar muito longe, muito perdido. As pessoas, se você procura na enciclopédia, no dicionário, vai falar sobre, tem essa cidade chamada Timbuktu, mas a referência cultural é um lugar que é difícil de chegar, um lugar remoto, um lugar difícil de se chegar. E, em parte, ganhou essa reputação por causa da século XIX, o esforço do século XIX na Europa, especialmente britânicos e os exploradores franceses que estavam tentando achar Timbuktu, e eles acabaram só fazendo isso no final daquele século. Nós usamos Timbuktu e a arquitetura de Timbuktu, a tradição acadêmica desenvolvida ali, como isso modificou os papéis para falar sobre a história do Império Songhai, o Império Songhai e o Império de Mali. 2 livros, Torikaus Teorekofatish, são as principais histórias da África Ocidental. Esses livros que foram escritos por acadêmicos islâmicos em Timbuktu, parte de uma antiga tradição de escrever. Usamos esses livros como a base da história que nós contamos, além de falar a 5 vários pessoas que cantam música da história, que é uma forma tradicional de manter a história oral e nessa área do mundo, e a partir disso nós contamos essa história. O filme, na realidade, nós esperamos alguns anos, estamos tentando acabar uma guerra, mas a guerra não acabou, e nem a desestabilização que trouxe estragaram alguns dos lugares que nós íamos utilizar na reconstrução. Nós tivemos que mudar a dinâmica do filme de forma que, ao invés de usar a reconstrução, nós estamos utilizando animação. Existe uma equipe de animadores que estão recriando as cenas que faríamos em reconstrução, agora está sendo feito em animação. Isso vai nos dar um público bem mais novo, que eu não estou completamente chateado, mas nos dá acesso a coisas que nós não tínhamos pensado antes. Isso é uma ideia, é capturar isso, e a ideia, então, como vocês sabem das nossas conversas anteriores, uma das nossas principais questões é dizer à humanidade, afirmar a humanidade da África e da diáspora africana. É uma coisa que foi por si só evoluindo à medida que as pessoas se comunicam com o mundo. E nós argumentamos que não existe um momento onde a África foi o continente escuro, separado do resto do mundo. Isso nunca aconteceu. É um mito que a África desapareceu no mundo. Não desapareceu. O papel, seu lugar e a sua posição, com certeza, foi transformado. Então, marginalização do lugar da África na história, com certeza, aconteceu. Timbuktu é um excelente exemplo disso. Se você perguntasse a alguém em 1400 sobre Timbuktu, eles explicariam para vocês como é esse lugar. É o centro do comércio, esse lugar que é conhecido como ter uma quantidade significativa de rica, e é o centro de um centro de ouro à medida que o Egito começou a cair, e ao menos ouro, o foco de ouro, onde você conseguia ouro, passou para Timbuktu. Especialmente isso anterior à chegada dos portugueses no litoral de Gana e começar toda uma nova saída de ouro africano. Passava principalmente por Timbuktu, especialmente depois que as minas acabaram em Núbia.
Então, esse tipo de realidade existe e ninguém nem nega isso. A articulação mais política da África precisa de algum tipo de continente africano que sempre foi desestabilizado e tinha esses reinos isolados. Essa é a primeira questão no nosso projeto. A segunda é olhar a conexão entre emancipação, abolição e independência nas Américas e a entre-relação dessas ideias. Muitas vezes é esquecido que esses atos todos foram feitos no nome de liberdade, no nome de aprimorar a expressão de pessoas. Bom, quem são as pessoas e quem era cidadão e quem é uma pessoa, quem faz parte do grupo que precisa ser mais livre, foi uma questão de muito debate e nesses períodos. Então, nós estamos olhando vários momentos no processo de colonização e a criação das diásporas que vêm a dominar as Américas, ou da Europa, África e posteriormente da Ásia, e mais ou menos o que isso implica para liberdade, o que implica para a população indígena, o que significa para a população de imigrantes. E vamos continuar essa conversa numa discussão sobre escravidão e independência, como isso por si só se tornou uma questão muito importante nessa discussão. E depois olhar a questão de democracia e emancipação. Então, nessa parte específica do projeto, tentamos focar sociedades muito diferentes que tiveram experiências que foram muito diferentes umas das outras, os Estados Unidos, África do Sul, Haiti e Brasil. Depois começamos a lidar mais ao chegarmos ao período do colonialismo no século XX. As pessoas não estavam falando tanto sobre barbarismo, mas estavam falando muito sobre civilização. Mas a questão de barbarismo continua numa forma muito grande. Do que estamos falando? Questionamos algumas das práticas, dos sacrifícios de vida humana para sustentar sociedades que foram criadas nesse momento. O olhar do colonialismo e independência se foca na África. O filme que nós produzimos a partir disso se chama Independência Africana e eu vou mostrar alguns exemplos desse projeto específico e daqui a pouco. Mas o projeto basicamente examina a África um olhar diferente. Pega uma coisa, um movimento chamado Independência Africana, um movimento de independência à medida que chegou na África. O movimento independente era um movimento internacional e os grandes heróis de Ho Chi Minh, de Mao Tse-tung. Os nomes são muito longe. Gandhi, essas pessoas são parte de um esforço internacional para buscar a independência do colonialismo europeu. Quando isso chegou na África, isso se tornou o movimento de independência africano, que tinha uma ligação muito forte, interação muito forte com o movimento chamado panafricanismo, que existiu ao menos desde o final do século XIX, começo do século XX. E nesse filme também tentamos a falar sobre os esforços de descolonização, que foi um movimento europeu entre estados europeus, uma articulação que veio, realmente foi afirmado depois da Segunda Guerra Mundial, à medida que a França, a Inglaterra e Portugal
Todos os países coloniais desenvolveram ideias, programas para descolonização. Descolonização não significava necessariamente independência, muitas vezes significava maior integração. Esse aqui, descolonização, acabou em integração plena, cidadania plena e todas essas coisas. Esse movimento, na realidade, se justapõe com o movimento de independência, que é o movimento que vem do outro lado, vem do colonizado, daqueles que estão presentes ao afirmar sua própria ideia do que a liberdade deles seria, do que a independência deles seria, como seria. Aqui, nós, a partir daqui, passamos para a independência africana, mas independência africana numa era da Guerra Fria. E o que isso significava para a independência africana, como limitou as possibilidades de independência africana e como a ideia, a noção de uma falta de independência em questões internacionais, a falta de independência em questões econômicas, significava realmente reduzir a independência desses países africanos. Então você tem toda uma noção que o que se tem na África são independência de bandeira só, mas se todo mundo ficar com a bandeira, todo mundo podia escolher a língua nacional, cada um podia colocar o seu rosto, colocar na moeda, cada um podia imprimir sua própria moeda, mesmo se fosse impresso na Europa, todo mundo tinha generais, pessoas que batiam continência para eles, mas não tinha controle da economia, nem tinham controle da política dentro do seu país. E veio a Guerra Fria para mudar e desafiar até que ponto e qual independência existia, o que seria a independência no continente africano. Esse projeto foi seguido por outro sobre liberdade e reparações. E aqui nós olhamos primariamente na diáspora, embora até falarmos sobre os direitos humanos e reparações, retornamos à comparação andando à África, diáspora africana, mas olhando o que aconteceu depois da emancipação, o que aconteceu depois da abolição, e aqui o que estamos olhando são aquelas cidadãos de segunda classe que existia para todos os indivíduos que seriam classificados como sendo da diáspora africana, como negros, sendo aquilo que aqueles descendentes daqueles africanos escravizados que são marcados em várias sociedades. Então, como isso se manifestou de forma diferente. Depois, olhando as respostas dessa cidadania de segunda classe, onde as pessoas pediam ação afirmativa ou pediam empoderamento do poder negro, empoderamento econômico, político, o que esses movimentos significam, como eles contribuíram ou deixaram de contribuir para a expressão de liberdade ou avanço da liberdade no mundo à medida que o mundo mudava. Então, nós, nesse tipo de conversa, nós questionamos direitos humanos e reparação. Essencialmente se torna um grande resultado do movimento de independência africana e principalmente os fracassos de empoderamento africano em muitos lugares do mundo. E agora, esse grito para direitos humanos, uma exigência de mudar, aqui é a ideia por trás de como nós alocamos recursos e poder político dentro das sociedades e o que aconteceria se as pessoas começassem a receber reparações. Existem exemplos de onde as pessoas receberam reparações, questões e problemas que rodeiam isso, muitas perguntas que esperamos atrapalhar nesse projeto. Esse é um dos projetos que estamos trabalhando neste momento. Possivelmente você poder ver, se você veio de uma das palestras, viu que esse é o tipo de questão que eu estava tentando trabalhar.
Quando se faz um filme, eu sempre penso, acho que já talvez falei com muito exagero, talvez a minha segurança nisso, mas fazer a pergunta é talvez a coisa mais importante que podemos fazer enquanto acadêmicos. Muitas vezes fazemos as perguntas corretas e damos uma resposta errada. Então, se nós fizermos a pergunta correta e damos a resposta, tudo bem, a história te perdoa. Nós vamos responder melhor a pergunta, mas nós vamos observar que você furou uma nota de rodapé melhor do que ser completamente nada, nem nota de rodapé, é só focar na resposta que se você, depois que a resposta está errada, mas se a pergunta estiver certa, a sua pergunta continua. Então, as pessoas fazem boas perguntas, eles continuam a ser relevantes à medida que ganhamos melhor formas de responder a pergunta. E filmes documentários. Quem faz a pergunta está sempre apontando a câmera. Quem aponta a câmera controla tudo que é dito e visto. Eu não acredito que exista qualquer tipo de neutralidade no processo de filmagem. Quando eu comecei a trabalhar na televisão, eu tinha esses argumentos com as pessoas que estavam, ou o câmera, ou qualquer outra pessoa, porque eles estavam falando sobre melhor fazer, isso é verdade, eu não influencio nada, a sua câmera não consegue ver tudo. Então, onde você aponta a sua câmera vai determinar o que vai ser visto e como vai ser visto, o ângulo que você vai pegar, a luz no rosto da pessoa, todas essas coisas são extremamente influenciadores. Se você faz a pergunta, vai determinar onde você está apontando a câmera, buscar a resposta. Claro que você pode apontar a câmera no lugar errado e perder toda a resposta à pergunta. Por isso que eu acho que é muito importante de fazer a pergunta correta. Mas se você fizer a pergunta correta, ao menos você tem a maior chance de filmar a coisa correta. Se você fizer a pergunta errada, você vai acertar completamente por acidente. E isso ainda vai ser demitido porque você fez a pergunta errada. E outra pessoa vai... No documentário, nós podemos estar por trás da câmera, é onde toda a autoridade se encontra. E é nisso que as pessoas por trás da câmera, por exemplo, Tariq Aziz, um paquistanês, imigrante da Inglaterra, que trabalhou com vários filmes, muito tipo esquerda, radical, pessoas como ele, por trás da câmera, e eles trabalham para assegurar que aquilo que é dito, escreve script, fazem coisas assim, decidem quais perguntas vão ser respondidas, onde que você vai, como que você vai chegar ali. Por estar por trás da câmera é onde está a autoridade, é onde está a autoria, é onde o que realmente vai ser apresentado, estar na frente da câmera, você pode ter a agência de apresentar a autoridade, as palavras da autoridade, porque o que acontece na câmera, e como você vê, é o resultado daquilo que acontece por trás da câmera. A pessoa que está simplesmente na frente da câmera pode fazer o que eles falam transformado completamente pela pessoa que está por trás da câmera. E isso é feito de forma rotineira. Vocês talvez nunca reconheçam, não vejam, mas uma parte é feito porque a pessoa pode dizer uma coisa e pode falar lento o suficientemente, pode muito rápido, e a pessoa fazendo o filme então fala assim, bom, vamos fazer um voice-over, e então ele simplesmente faz um resumo do que poderia ter sido uma palestra de 1 hora, 2 de entrevista, e eles podem falar assim, então essa pessoa me falou isso. Aqui, na frente da câmera, é um tipo de agência importante, mas não é a autoridade da voz, não é ser autor da voz, na voz. E depois tem o acadêmico como autor. E isso pode acontecer quando o acadêmico é o escritor do texto por trás do cenário, está apresentando, mas aqui tem uma voz assim, tipo de Deus, a voice-over, onde você não vê a pessoa, e eles te mostram material de arquivo, uma outra coisa, mas você vê a sua voz, e eles, tudo parece que está correto, e dá para acreditar. Você não tem razão para acreditar, mas você acredita, porque é a natureza do
da mídia, você está assistindo um negócio que eles estão mostrando, eles estão falando o que é. Você não sabe nem se vem da época que eles estão dizendo, mas eles falam que é daquela época, por isso que eu chamo os avós como de Deus. Não estou falando que eles são Deus, eu estou falando que eles estão agindo como Deus, eles são como Deus. Eles dizem que eles sabem tudo, estão te contando tudo, e eles querem que você creia e aceita como verdade aquilo que você tem. Depois tem aquele falar direto ao onde o pessoal olha de onde que eles estão te mostrando, olham diretamente a você, fora da câmera, quebram essa parede que existia ali e começam a falar as coisas direto para você. Eles falam para você com autoridade e você acredita, ou era para você acreditar se eles fizeram corretamente, porque por causa das outras coisas que eles te deram, uma dica visual, então autoridades e articulam essa autoridade. Aqui o acadêmico é autoridade, eles estão te passando uma coisa na própria voz. A autoridade só na medida que a pessoa por trás da câmera permite falar o que falaram, porque depois que eles falaram, a pessoa por trás da câmera pode realmente fazê-los acabar dizendo uma coisa diferente, se precisar. É como os autores fazem quando escrevem, decidem o que eles vão citar, o que eles não vão citar, que perguntas eles vão trabalhar e quais eles não vão trabalhar, que livros que eles vão achar que são importantes e merecem consideração, e livros que eles acham que não merecem consideração. Depois tem os especialistas como autoridades. Os especialistas muitas são os mesmos intelectuais, mas eles meio que aparecem como um especialista. Eles falam assim, agente invisível, e você sabe quando eles estão falando com a figura como Deus, porque eles vão estar falando e eles não olham para a câmera, e eles olham para fora da câmera a uma pessoa que você não sabe quem é, porque você não ouviu a pergunta e você não vê a pessoa, mas é embutido na estrutura, na sua educação como um espectador. Você olha aquela pessoa fora da câmera conversando com uma outra pessoa, e aqui eles aparecem como um especialista convidado, porque claro, não são parte da coisa, porque estão falando como outra pessoa, e você recebe essa dica pela direção do olhar deles. Depois você pode filmá-los dando uma palestra, e esse aqui são muitos filmes assim estão sendo feitos. Tem um cara chamado Stuart Hall que fez diversos filmes assim, que você já viu muitos, grande palestrante, fala sobre grandes coisas, especialmente raça e representação, significado, estudos culturais e essas coisas. Ele está dando uma palestra e ele é filmado dando a palestra. Então esse é o especialista sendo documentado, de certa forma. Depois, em conversação com o acadêmico e validado, o acadêmico é parte do filme e o apresentador em todo o processo, e eles estão conversando com o especialista, chega para o especialista, conversa com ele. Você vai me ver fazer isso em alguns dos clipes com muitos chefes de estado, etc. Eles são especialistas, eu vou lá e converso com eles, e aí eles estão validando as questões brilhantes que eu estou dizendo. Eu faço uma coisa brilhante, aí eles validam a coisa brilhante da que eu acabei de falar, e as pessoas gostam de fazer isso, eles gostam de ser esse tipo de autoridade. A atenção, o foco não é deles, eles são alguém que saberia como responder a pergunta que você está fazendo. Eu estou sugerindo que produzir filme é uma forma de estudo acadêmico. É uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu acho, conforme eu disse no começo, é muito importante, especialmente para o século XXI, onde este é o seu mundo, que mais pessoas olham filme, estão vendo filme, mais do que estão lendo livros. Eu tinha um livro que ganhou muitos prêmios, vendeu muito. Eu acho que à medida que eu mencionei, porém, a primeira vez que eu apareci na televisão, eu vi, nós não temos um público muito grande, 10 milhões de pessoas olharam para mim. Eu vi a escala, era muito diferente. O período que eu tinha para capturar o cérebro deles é muito diferente, mas a habilidade é tão diferente, a questão, o visual tem um papel muitíssimo importante. E eu devo dizer
Eu acho que eu sou muito inteligente, eu escrevi alguns livros importantes, até acho que são importantes, mas se você fala com a maioria das pessoas nos Estados Unidos, ao menos, que me conhecem da televisão, porque eles olham televisão e já viram mais televisão de mim me envolvendo do que livros. Isso talvez porque eu tenho tantas horas de televisão, eu tenho um número limitado de livros, mas eu não consigo acompanhar, o livro não consegue acompanhar meus aparecimentos na televisão. Assim eles me conhecem. Eles não me dizem, eles ainda acham que eu sou acadêmico, mas eu acho que existe um lugar cada vez mais importante de se produzir para fazer documentários, engajar em outros tipos de atividades de filme. E o futuro vai ser escrito, não recebe muito crédito esses dias. Eu fiz todo o meu estatura acadêmica no caminho antigo, escrevendo livros, artigos e dando aulas. Então, todo esse material de filme foi, assim, uma parte, por assim dizer. Foi muito prolífico de uma parte. O que eu quero dizer por isso é o seguinte, o autor da narrativa, e isso para nós é academicismo, montando uma narrativa. A coisa diferente é que estamos falando sobre utilizar visualização nessa narrativa. Então, o auditório acadêmico é um lugar para apresentar a narrativa, e onde você apresenta a narrativa influencia a forma que você apresenta a narrativa. Se você está falando de um auditório acadêmico, eles falam de um certo jeito, você tem que falar daquele jeito. Em outras palavras, eles não vão te escutar do mesmo jeito. São bandeiras do que é importante, o que não é importante, sobem de horas diferentes. Se você não falar da forma correta, um auditório público, mais uma vez, é um público onde você tem uma coisa importante a dizer, você quer dizer para um público maior, mais do que pegaria um livro, e isso também pode ser importante. Depois tem a cultura popular, onde toda a narrativa vira, você escreve a narrativa para conseguir o público, você não escreve a narrativa para educar o público, você escreve a narrativa porque você quer o público. Então a principal preocupação é o que o público quer ouvir, e muitos documentários são feitos desse jeito. Você pega uma questão política que tem e você descobre o que as pessoas estão buscando nisso, aí você vai e eles te acompanham, e então o seu documentário pode ser o documento menos importante de filmagem, pode ganhar muito dinheiro, pode fazer um grande sucesso, mais do que qualquer coisa. As pessoas vão te pedir para fazer declarações, manifestos depois do Festival de Toronto sobre o que são os princípios de filmagem, documentário, esse tipo de filmagem cultural popular. E aí fica menos acadêmico e mais uma experiência de como você pode capturar o que é que o mercado quer e você pode dar para eles. Mas ser o autor da narrativa é uma forma para acadêmicos entrar nisso e produzir. A ciência e arte de documentários também é um lugar importante. E eu estou muito interessado na ciência, de compreender a sociedade. Estou muito interessado em apresentar a ciência de entender a sociedade para vários públicos, especialmente auditório acadêmico e público. Eu não vou muito atrás da cultura popular. O show de televisão que eu tenho nos últimos 12 anos nos Estados Unidos é sobre a estação pública e não das estações grandes comerciais. Eu estou dizendo, tem 10 milhões de pessoas, parece que é muita gente, mas no mundo da televisão é quase nada, não é muito. É mais hoje do que era, mas ainda é muito pouco. Estou interessado em pegar a ciência de entender a sociedade e colocar isso no filme. Então, uma parte disso é filme da televisão, outra parte é filme que eu estou produzindo, nos filmes independentes que eu estou fazendo. A arte de fazer filme é muito importante. Acho que é muito importante reconhecer que é arte de fazer filme. Na filmagem, se você tem alguém que está focando sobre a câmera que eles usam, se estão usando filme digital, as lentes que eles estão usando uma câmera vermelha, o tipo de equipamento que eles têm, eles perderam o importante
importância, essas coisas mudam muito rapidamente. Eles mudam tão rapidamente que as pessoas trabalharam em filmes, sabe, que eles não ligam para o amor de uma câmera. Eles trocam de câmera o tempo inteiro e eles têm que mudar para conseguir trabalhar e comer, a não ser que tiver uma riqueza separada. Tem alguns que conseguem fazer uma fortuna em filmes populares, depois passam o resto do tempo fazendo filme documentário e amam fazer isso e continuam com aquela câmera antiga, o equipamento de som e tudo é muito lindo, mas é uma arte de fazer filme, é uma arte porque você está tentando contar uma história, é pegar a narrativa e dando uma presença visual que comunica com as pessoas em muitos níveis diferentes. Essa é a minha forma de fazer aquilo que eu faço. Agora eu quero dar a vocês um exemplo, eu acho que é um exemplo civilização, e esses aqui são exemplos deste filme Independência Africana. Agora eu vou tentar mostrar 3 clipes diferentes. O primeiro clipe é sobre a Segunda Guerra Mundial e é sobre a conclusão lógica do Estado racial sendo manifesto no Segunda Guerra Mundial, a conclusão lógica do Estado racial, o nazismo, que é aquele espaço onde o colonialismo europeu, considerações de raça voltam em si mesmo e se encontram na Europa. E também conclui com uma nova declaração de direitos humanos que abre um outro espaço para lutar contra o racismo, um outro espaço para lutar contra o colonialismo e é precedido por um movimento grande para o final do colonialismo clássico. Se o colonialismo sumiu ou não, aí é outra questão. Por isso que a ideia de pós-colonial, eu não sei, talvez o colonial ainda existe num sentido muito verdadeiro, mas num sentido antigo, na forma clássica. Então, esse filme é criado em cima de eventos históricos maiores que aconteceram nos últimos 70 anos e fala sobre a independência africana no contexto desses grandes eventos principais. O primeiro sendo uma questão sobre o desaparecimento de colonialismo e o surgimento da independência africana, e a grande questão histórica é a Segunda Guerra Mundial. Então dê uma olhada nesse clipe que está tentando te dar um resumo de onde foi a Segunda Guerra Mundial. Several of the former soldiers from the Free French forces returned home as war heroes and future leaders. His Excellency Sogolo tells me the story of his family. Can you hear that? Can everybody hear it? I had my cousin General Sogolo, who was lieutenant to free France. So he fought during World War II? World War II. When I came, I was 12 years old. And the sir, Mr. Sogolo said, you have a relative famous here, a warrior. President Sogolo describes the details of his cousin's heroic service in World War II and the French efforts in Vietnam. He recalls the broken promises of the French. So we are very disappointed when they said no freedom for you. Because, step by step, everyone is fighting to be free. He explains that the 1941 agreement between the United States and Britain was supposed to free all of the colonies. His promise of freedom, the Atlantic Charter, had been signed by United States President Franklin D. Roosevelt and United Kingdom Prime Minister Winston Churchill on board the HMS Prince of Wales in Newfoundland in 1941. Could you tell me what difference did the struggle for independence make in the life of the people? If you ask a bird if you prefer to be in a cage or to be free, you have the answer. Africans fought for the colonial power and control. Nazi Germany criticized the British and the French for their use of Africans in war. The Italians even satirized the United States for sending African Americans to fight.
Yet both Italy and the Vichy French employed African troops. At the end of the day, both sides sought to use black bodies to preserve or extend African colonialism. His Excellency Kenneth Kaunda explains to me how many Africans saw the war as a European conflict. You were a young man when World War II occurred. Did that have any impact on your thinking and on your colleagues' thinking as you went into the independence movement? Well, we don't think, although we had many young Zambians, Northern Indians those days, recruited by the colonial office, we don't think it was our war. So we hated the war. We hated exploitation. We hated all forms of human ridicule. God's child ridiculed. God's child hated. God's child destroyed because of color. His Excellency John Kufuor, President of Ghana from 2001 to 2009, further helps me understand Ghana's role in World War II. So can you talk to me a little bit about Ghana's role in World War II? You remember Ghana was then Gold Coast and British possession, if you want it. So naturally when Britain went to war against Germany, Ghana or Gold Coast followed the colonial master. Europe was devastated by the war. Britain and France were reduced to rubble. Yet the Allies won the war. The combined forces of the United States, Britain, and the Soviet Union were victorious. 3 months later, the U.S. dropped an atomic bomb on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki. Faced with total destruction, Emperor Hirohito admitted defeat and sued for peace. The end of the Second World War and the nuclear devastation of Japan raised questions about the continuation of colonialism. Nothing highlights this change more than Eleanor Roosevelt's reading of the Universal Declaration of Human Rights at the UN in 1948. Man's desire for peace lies behind this declaration. The realization that the flagrant violation of human rights by Nazi and fascist countries sowed the seeds of the last World War has supplied the impetus for the work. Man must have freedom in which to develop his full stature and through common effort to raise the level of human dignity. African soldiers returned from the war having seen freedoms that they didn't experience in their own country and having witnessed that Europeans were their equals, not their superiors. What was life like for you then after your life with the military and after the war? Well, things have changed because most of our people who went out to fight mixed up with other people from other countries. And the conception that obtained before, the blacks and the whites, at the time our people came back, they had got a different picture of the world. And they had also entered into other areas of discipline, of training, and so on. They came better qualified to do jobs for their own country. Born in the United States 3 years after the end of slavery, Esse clipe é para tentar mostrar onde a Segunda Guerra Mundial encaixa com a luta pela independência africana. Então, você vê que utilizou todos os truques que eu falei. Eu tinha o voice-over, aquela voz como se fosse Deus, era minha voz. Eu estava utilizando a autoridade de presidentes, pessoas que estavam na guerra. Eu estou falando diretamente para vocês, direto para a câmara. Eu estou usando material de arquivo, que na realidade é o material correto. Eu sou muito cuidadoso de apresentar o material correto, muita pesquisa para achar
achei alguma forma de comprar tudo para que pudesse estar no filme, que é outra questão muito séria. Então, essa é uma questão. Deixa eu dar outra questão, depois nós podemos discutir. A outra é a Guerra Fria. A descolonização europeia na África, eu já falei muito sobre isso. A União Soviética e os Estados Unidos não queriam a continuação do colonialismo clássico. Isso não ajudava eles em nada. Os Estados Unidos precisavam dos mercados abertos, era um país novo, queria ter acesso a mercados europeus, africanos e asiáticos, que não queriam ter o empecilho dessas ideias coloniais antigas da França e da Inglaterra. Então estava pressionando os novos amigos, que eram muito mais fracos, para acabar com o colonialismo, mas ia acabar de tal forma que todo mundo estivesse do lado americano. Queriam simplesmente falar assim, fecha o colônia. No Vietnã, os franceses queriam sair. E os Estados Unidos basicamente falou com os franceses, não, fica aí, mas não interessa, nós não podemos pagar mais por isso. Então os Estados Unidos falam assim, sem problema, nós pagamos os soldados de vocês. Os Estados Unidos basicamente financiou os franceses lutar no Vietnã, a tal ponto que os franceses estavam usando os uniformes americanos, atirando com armas americanas. Foi depois do colapso do esforço francês ali, os franceses não tinham mais a vontade, eles saíram, aí os Estados Unidos entrou, e essa nova onda por luta substitutiva. Então a Guerra Fria é fria só para a União Soviética. Os Estados Unidos é muito quente para a África, é quente na América Latina, é quente em todo o mundo, onde as pessoas basicamente estão tendo a sua política controlada por essa luta envolvendo Estados Unidos e os seus adversários, a União Soviética. O movimento do outro lado, esse movimento de independência estava sendo direcionado pelo povo, os indianos queriam independência do Império Britânico, os vietnamitas queriam independência do Império francês, os coreanos queriam independência e toda a África eles queriam independência. E a Guerra Fria, por outro lado, no começo era um obstáculo para isso e bateu com a ideia da colonização, porque assim que as pessoas ganhavam sua própria independência, a ideia de onde eles chegariam em termos da Guerra Fria se tornou muito importante. Então, o movimento sobre descolonização do lado europeu se tornou realmente um movimento sobre onde que você vai depois da independência e o que você faz na independência, enquanto que a articulação do outro lado se tornou um argumento sobre independência e sobre ser não alinhado, tentar achar uma forma melhor do que esse caminho de seguir os Estados Unidos ou seguir a União Soviética. Esse clipe tenta capturar esta questão. Minister McGillen. I see it. Great issue in this second part of the 20th century. Whether uncommitted people from Asia and Africa will swing to the east or the west. They withdraw from the communist camp or to the great experiment. Some governments that allow the invasion of Asia and Africa, especially with Commonwealth, proved so successful, and by that example so compelling, the balance will come down in favor of freedom and order and justice. The struggle is joy. It is the struggle of the minds of men. This is a perfect definition of the Cold War. In the East, you have the socialist countries, led
by the Soviet Union. In the West, you have the capitalist countries, led by the United States. And in the middle, you have the contested zones of Asia and Africa. And the struggle is for the minds and lives and resources of these people from these two big world powers. In 1961, the German Democratic Republic built the Berlin Wall. The wall completely cut off West Berlin from surrounding East Berlin and East Germany. For many, the Berlin Wall symbolized the Iron Curtain, separating the capitalist West from the socialist East. Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. The Cold War began as soon as World War II ended. Yet somehow the Congo crisis has come to represent its arrival in Africa. June 30th, 1960. Patrice Lumumba declares the Congo independent of Belgium. On August 26, 1960, the director of the CIA, Allen Dulles, directed the CIA agents in the Congo by cable, stating, "Consequently, we conclude that his removal must be an urgent and prime objective, and that under existing conditions, that should be a high priority of our covert action." On September 24, 1960, the CIA director cables the agents in the Congo, stating, "We wish to give every possible support in eliminating Lumumba from any possibility resuming governmental position." On the 2nd of December, 1960, the United Nations transfers Lumumba to Mobutu's troops. Around 10 p.m. on January 17, 1961, Lumumba, Okito, and Mpolo were assassinated by Belgian military police and Katanga police. We believe that the only way to keep the Cold War out of the Congo is to keep the United Nations in the Congo. And we call on the Soviet Union to join us in thus ensuring the free and untrammeled exercise by the Congolese people of their right to independence and to democracy. Mr. President, it is the security of all people which is threatened by the statement and by the proposals of the Soviet government. Lumumba's death was met with protest inside the UN, outside the UN, and around the globe. Talk to me about what happened. It was the richest country, and if the Congo had been allowed to develop with Lumumba and some of the people who thought like him, it would have been a great country, and it would have stabilized the middle of Africa and helped the people. But now it's a place where what happened, all sorts of crimes, is a place of are being committed by soldiers, by politicians. It's terrible. And then Mobutu was forced on them, and he broke the country. So it became a Cold War only in the UN offices and so on. But in the actual practice, it was a Western dominated country. Leaders were promoting Western ideas. The United States continued to support Mobutu Sese Seko and other African dictators throughout the Cold War. I've been looking forward to this visit so that the people of the United States could know you, and through you, know your people and your country. The Congo is a good investment. Not only because of its natural wealth, but because of a wealth even more important than its natural resources. A strong and vigorous and progressive people. And a stable leadership. In the 70s, the South African government was leading the Western fight in the Cold War.
The independence movements in Angola, Mozambique, Southwest Africa, Rhodesia, and South Africa found support from the Soviet Union, China, and the bordering frontline states. In April of 1969, President Kenneth Kaunda hosted a meeting of non-aligned states that produced the Lusaka Manifesto that called for majority rule. The manifesto was adopted by the Organization of African Unity and was defended by African presidents of Botswana, the Cameroon, and others at the United Nations. Our colleagues all came back from Tanzania to Zambia because we were nearer to their places, to Angola, Mozambique, to Zimbabwe, to Namibia, South Africa. We were nearer those places. So they had to come to Zambia. We had a duty. Love thy neighbor as thou lovest thyself. Do unto others as you have them do unto you. We had a duty to do unto them how we would have liked them to do unto us. We allowed them to come. A young man, that is how South Africans now, Portuguese, in Angola, Mozambique, South Africa, in South Africa, the British settlers in Zimbabwe began bombing our Zambia. They destroyed our bridges. They did possible dirty things against us. As the wars for independence continued, the colonial governments of Rhodesia and South Africa attacked areas in Zambia because of their support for African political independence. We understood. We were helping our colleagues with their struggle. In the end, thank God, let God, our Creator, they succeeded. With our help, humble help, they won. That's what happened. I asked President. Okay, so. Mais uma vez, estou fazendo uma coisa semelhante, usando todas as ferramentas para criar como que a Guerra Fria fez um papel. O Guerra Fria não é discutido muito dessa forma, muito nos filmes, porque se você fala sobre a Guerra Fria, ou você ataca a União Soviética, ou você tem que falar mal da União Soviética dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não gosta de ser mal falada. E então, você não tem que fazer nada. Eu não falei nada, eu deixei o Nixon falar, eu deixei o Kennedy falar, deixa eles falar o que eles falaram e fizeram. Não tem nenhum segredo escondido que eles estavam controlando ou apoiando, golpe após golpe, após golpe, após golpe, após golpe, após golpe. Imagine que eu tenho que continuar dessa forma durante uns 5 minutos para capturar todos os golpes de Estado que aconteceram na África como consequência de estar do lado errado da Guerra Fria. E não havia nenhum lado certo da Guerra Fria para os africanos, não havia lugar certo para a Guerra Fria, não tinha lado certo para eles terem a democracia numa Guerra Fria, não tem um lado certo para desenvolvimento africano na Guerra Fria. A Guerra Fria realmente atrapalhou a África de muitas maneiras. Então, a última questão central da minha narrativa acaba com 1995, que é a África do Sul nasce como o último estado colonial clássico final, que eu chamaria a primeira fase do movimento de independência. O movimento de independência está acontecendo do sul do São, tudo isso aconteceu depois de 94. Em 94 marca o final da luta de acabar um certo tipo de noção de colonialismo. E se olhar, você vê o filme todo, você vai ver que havia alguns que não gostaram que eu dissesse isso para eles, especialmente os presidentes antigos do estado apartheid, e não gostaria nem de pensar que o Congresso Nacional Africano estava engajado no movimento de independência. Eles queriam que fossem vistos simplesmente, eu não sei o que eles queriam, que eles realmente não estão satisfeitos nada, que eles tinham um ganho. Eu entrevistei 14 anos depois, mas
se fala sobre a África do Sul, mas fala também sobre o conflito étnico na África e o que isso significou para a capacidade da África de confrontar os adversários durante a guerra e depois da Guerra Fria. Tem outra questão final que existe, que é sobre a unidade africana, que eu não pretendia incluir, mas todas as pessoas com quem eu conversei me deram isso como a solução do futuro. Então, esse clipe vai focar nessas duas dimensões desse tipo de reconhecimento de que 94 define para a África e o seu futuro, e continua até esses problemas, essas questões continuam sendo a questão principal. Essa tradição de conflito étnico que vem do colonialismo continua sendo a principal fonte de conflito na República Africana Central, na República Democrática do Congo, e conflitos que você vê surgindo em África do Norte, a Primavera Árabe, que aconteceu principalmente no continente africano, esse tipo de coisa. Esse último clipe tenta capturar isso. Soviet President Gorbachev declares an end to the Cold War. In 1989, the Berlin Wall came down, and a new political map was drawn. What does the impact of the Berlin Wall falling have on the political direction that Africa has taken up till now? The Berlin Wall fell as a historic symbol to declare to the world that the Cold War was over. Initially, everybody thought the world was going to be unipolar. That is, the West or the United States was going to be. But just around then too, the ICT revolution was what happened. And people could see whatever was happening around the world at the same time, all over the world. Countries now described as emerging, or the BRIC countries. BRICS is an acronym that refers to Brazil, Russia, India, China, and South Africa, which are all considered to be at a similar stage of advanced economic development. They came on the scene. Even Great China had started courting capitalism within this communist ideology, to the extent that now it's even a next level to the United States. Brazil, for instance, with this huge landmass, also came by smart leadership, very inventive on the agricultural front, and powerful trader. Russia, with abundant natural resources, also freed itself from the sterile communism, also started trade. So all these people came on the scene, and Africa on our part, with the collapse of apartheid around them, we started gaining self-confidence. Africa changed its continental union from the Organization of African Unity, which was more to do with the freedom fighting to liberate Africa, to the African Union, which is now focusing on the economic and social development of the continent and serious cooperation, creating markets. The victory against apartheid was the last independence movement on the African continent, and Nelson Mandela is seen as the symbol of a new relationship between Africa and the world. In September of 1998, during a visit to the White House, Nobel Peace Prize winner Nelson Mandela had this to say about President Clinton's speech to the South African Parliament. When he addressed our Parliament, he almost brought down the walls of that building when he said, "We in the United States have been asking a wrong question. We have been saying, what can we do out for Africa?" That was a wrong question. The right question was,
what can we do with Africa? With the last independence struggle won, a new post-Cold War political map is coming into view. How has the efforts of transforming this former British colony of Kenya into an independent democratic state succeeded? I want to say that we've made quite a tremendous progress so far. The struggle to democratize this country is as old as this country has been independent. There have been two forces pulling in two opposite directions. The forces for the retention of the status quo and the forces for democracy. In other words, at independence there were two groups. Those who wanted to inherit the privileged positions of the British and use it to lord it over their fellow kings. And those who wanted to see greater participation of the people of this country in the governance. So this struggle has taken different turns at different times. Sometimes it has been peaceful, sometimes it has been violent. It has been progressive and consistent. So where we are is, you can say, accumulation of efforts that have been made by people at different times in our country's history. History of ethnicity or tribalism is colonialism. Kenyatta, when he was challenged ideologically by my father, receded into his ethnic cocoon in order to fight for his survival. Then after Kenyatta surrounded himself partly an elite from his community to the exclusion of others. After him, Moi came in and Moi said he was following the footsteps of Kenyatta. So he fired most of the Kenyatta cronies and brought in his own from his community cronies. So what I'm saying is that this has influenced our politics. Since the advent of multipartyism, ethnicity has always been a factor in the elections. Next door, Mwalimu Julius Nyerere, in spite of the weaknesses of some of his policies or papers, was able at least to appoint one United Nations called Tanzania. Tanzanians don't have this hang-ups or hangovers about this is must be coming from this and this tribe. No, they never asked that. So by creating greater unifying values to which people can aspire, you can actually increase relevance. This is what we want to do in this country. Political victory. Okay, so what I've tried to present here is o que eu tentei apresentar aqui é uma ideia de como fazer filme, como usei essa ideia em fazer filme. Eu foquei nos filmes independentes, os filmes que eu produzi e não apresentei na televisão. Posso falar sobre esses, mas e os próximos projetos, que são aqueles que eu trabalhei nos últimos 2 anos, à medida que eu viajo pela América Latina, aprender também dessa experiência, mas que eu vou parar de falar agora e permitir que vocês, se tiverem alguma pergunta, podem responder as perguntas, se não, permitir que vocês contemplem um pouco. Eu queria agradecê-los muitos por tirar esse tempo do seu dia para me ouvir. Muito obrigado.